pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria e eu vou ensinar vocês a fazer esse figurino aqui, ó, que foi inspirado no primeiro episódio do Kingdom da apresentação do Stray Kids. E o máximo que eu gastei pra fazer esse look foi R$7, porque foi um reaproveitamento de uma roupa já usada. E mesmo se você não tiver nenhum material do que precisa no vídeo, você vai gastar no máximo uns R$25. Então é um preço bem em conta e fica bem fácil de fazer. Eu gravei o passo a passo para mostrar para vocês. Se vocês gostarem, deixa o gostei aí embaixo, se inscreva no canal e acompanha tudinho, porque logo logo vem o look do segundo episódio. Mas esse figurino você vai precisar de uma camiseta usada. Essa eu consegui com o meu tio, mas você pode conseguir com o seu pai, seu irmão, seu primo, seu namorado, um amigo seu, ou até mesmo comprar em algum brechó. Vai custar no máximo uns R$5 uma camiseta dessas. O próximo que você vai precisar é umas correntinhas. Essa eu comprei numa loja de R$3. Elas eram como um colarzinho, mas dá pra desmontar e usar como a corrente que a gente vai precisar na camiseta. E pegar uma bem fininha, que nem o do figurino. E a próxima coisa é o elástico. Eu paguei 90 centavos um metro desse aí. Você vai precisar de, no mínimo, uns 2,5 metros, 3 metros para fazer essa camiseta. A próxima coisa é uma linha preta e uma agulha. Se você estiver fazendo a camiseta de uma outra cor, então eu recomendo pegar de um tom parecido com os elásticos e o tom da camiseta. Tesoura, um alicate para abrir a corrente. Seu alicate de unha mesmo para fazer isso, que é bem simples. Por último, você vai precisar de alfinetes, uma caneta para marcação e uma régua ou uma fita métrica. Ela fica assim em mim, ó, bem larga. Mas é a intenção mesmo, eu recomendo vocês comprar uma blusa mais larguinha pra gente aproveitar o tecido dela. E a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a gola. A gente vai resolver essas duas coisas aqui primeiro, ó. Se tiver com essa marca aqui diferente, a gente vai ter que recortar. Então a gente vai resolver essas duas partes primeiro pra começar a planejar aonde a gente quer o recorte. No caso, eu me inspirei a maior parte desse figurino no do Linou. E o dele, o recorte é bem aqui na frente, mas eu não queria tão aberto aqui, então eu vou passar um pouco mais pro ombro. Então aí você já vai pensando aonde você quer que fique recortado, tá ok? Eu fui recortando toda a gola bem rente à linha da costura, mas depois eu acabei percebendo que é bem mais fácil você já recortar na costura direto do que você fazer esse trabalho aí que eu tive. Eu fiz isso na parte de baixo e nas mangas. Você dobra o pedaço que você quer cortar e corta bem rentinho ali embaixo da linha de costura, que fica bem mais fácil e perde menos tempo. Cortei a gola, ficou esses coisinhas irregular, mas depois a gente ajeita, até porque se vocês notaram, praticamente o corte que tem nas roupas é todo irregular, parece que tá rasgado, então não se preocupe muito com isso que a gente vai ver mais no final. Agora a gente vai pegar a caneta branca e a gente vai demarcar aqui, ó, vestido na camisa até onde a gente quer que o recorte vá. Pra não ficar muito embaixo ou muito em cima. Você cria um limite, mais ou menos. Eu vou colocar aqui no caso. Aqui, ó. Bem pertinho da gola. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E aí eu vou alinhar ali com a régua. Pra você ter certeza de que não vai muito abaixo disso ou muito acima. Esse é o seu limite, essa linha aqui que você criou. E aí você vai seguir ela até chegar aqui no ombro. Nessa camiseta, no caso, ó, dos dois lados, vou mostrar aqui que tá mais claro. Em mim, o recorte dela ficou aqui, ó, da camiseta, tá vendo? Então aí a gente vai recortar um pedaço primeiro, tanto na frente quanto aqui atrás, uma parte aqui de trás. E depois vai vestir de novo pra conferir se deu certo. Estica bem a blusa pra deixar ela bem retinha, pra linha não sair torta, e você vai usar sua régua ou sua fita métrica pra fazer uma linha reta. É o que eu recomendo no começo. Depois, se você quiser fazer inclinada, você vai recortar bem em cima da linha e aí você vai puxar um pouco o tecido pra ficar esses franzidinhos, porque a blusa deles são toda irregular, todo rasgado. E aí, na hora de chegar ali na parte da costura, você corta bem rente também e depois você pode ajeitar do jeito que você achar melhor. Ali em cima ficou um pouquinho da costura, então eu recortei bem rente para deixar um acabamento melhor. Ó, eu coloquei uma blusinha por baixo para mostrar que mesmo sem recortar atrás, ela já ficou sobrando dessa maneira aqui, ó. Porque, como eu disse, ela é muito, muito larga. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar a manga inteirinha aqui, ó.
toda a manga dela e a gente vai costurar aqui, ó. Se ficar muito largo pra você dessa maneira, costura aqui embaixo do jeito que eu vou mostrar. A gente pode fazer à mão mesmo, não precisa de máquina. E a gente vai tirar e depois vai começar já o trabalho com o elástico e depois mexer com as mangas de novo, tá ok? Ó. Eu peguei a manga da camiseta, virei ali dos avessos e a gente vai cortar bem rente a costura, porque ali é onde vai ficar a marca do braço, então deixa bem rentezinho. E vai cortando devagarinho, você pode tentar ir puxando aos poucos também, não tem problema. E você vai parar aonde tá as duas ligas da blusa, tanto da direita quanto da esquerda, você faz isso dos dois lados. Depois que você cortou dos dois lados, vai ficar essa pontinha aí, com toda delicadeza você vai recortar ela e não vai prejudicar nenhum dos dois lados. Depois que retirou a manga, eu fui conferir ali a costura, então eu virei a camiseta do avesso e fui medindo 1 centímetro a cada meio centímetro de distância e fiz a marcação que eu queria para costurar esse pedaço da manga. Depois eu peguei a linha preta, da mesma maneira, e dei um nozinho na ponta e fui costurando. Na maior paciência do mundo, normalmente eu escuto alguma música, assisto alguma série enquanto vou fazendo esse serviço, porque é bem tranquilo e é só você seguir na linha que você fez aí. Mais pra frente eu coloquei alguns alfinetes pra me ajudar, e aí é opcional, se você sentir que o alfinete tá te atrapalhando, você não precisa usar. Depois eu fiz aquele nó simples, eu deixei um pedacinho da linha ali, passei a agulha no meio e puxei e dei um nó, fiz isso 2 vezes. Eu costurei aqui embaixo, aquela parte de trás aqui ainda ficou solta, né? Que agora que a gente costurou aqui, vai dar pra ver realmente como é que fica atrás. E agora, a gente vai pegar essa manga aqui antes de recortar as costas. Aí você pode vestir aqui, só pra você dar uma olhadinha. E a gente vai costurar aqui, ó, dessa maneira. Aqui embaixo de novo, só a pontinha, tá? Porque aí quando a gente for passar os elásticos e as correntes, a gente vai passar aqui nessa manga também. Vai ficar esse lado aqui inteirinho com o elástico e as correntes. Tirar da manga, você guarda a gola e a pontinha cinza da manga, ali no meu caso, né? Você vai recortar em cima da costura bem devagarinho. E eu falo pra você guardar porque depois nós vamos fazer uma gargantilha com esses pedacinhos. E aí, se não couber a parte da manga da camiseta, tem a gola que ela é bem grande, dá pra fazer também da mesma maneira. No finalzinho eu tirei os excessos que sobraram e já recortei a outra manga, a que estava presa na camiseta e que a gente não tirou, eu recortei da mesma forma. Depois que eu costurei, eu fui igualar o pedaço de cima, eu quis cortar um pedacinho bem pequenininho só pra ficar retinho mesmo. E aí eu demarquei ali onde eu dobrei, coloquei a marcação completa com a régua e depois eu vim cortando. Depois que eu recortei, eu fiz o mesmo processo de dar uma puxadinha para dar aquela franzidinha e deu super certo também. Essa parte é opcional, eu resolvi fazer um degradê ali em cima, então eu peguei a tinta preta, uma folhizada para não passar do outro lado e fui com uma esponjinha de maquiagem batendo ali naquele pedaço da gola e da estampa que estava marcada. E também já pintei aquele pedacinho do braço que a gente tirou para fazer a gargantilha, eu preferi dar uma escurecida nela. Para cortar a manga, eu peguei a régua e marquei bem o meio da manga. E depois, ainda com ela, eu fiz a linha completa para recortar e passar os elásticos. Peguei o outro lado, dei uma puxadinha e depois recortar os elásticos. Medi 12 centímetros e escolhi um lado para todas as demarcações depois. Depois disso, você vai marcar onde que você quer que fique os X e qual o formato, pode ser regular, pode ser ordenado, vai de pessoa para pessoa. E na pontinha colocar um alfinete para deixar segurado ali pra gente costurar depois.
eu virei a manga e fui fazer a marcação da mesma maneira, com um desenho um pouco diferente, porque sempre tem que ter em mente que vai vir as correntes depois e fazer um formato variado vai dar um efeito bem legal. A costura é bem fácil, eu fiz um nó na ponta da linha e depois passei pelo meio para esconder esse nozinho e fui fazendo aquele ponto de zigue-zague para ficar bem firme. É importante fazer isso no elástico inteiro, principalmente nas pontas ali de cima e nas de baixo. Depois de costurar, você vai fazer um nozinho, que é você fazer aquele passe, deixar um buraquinho para passar a linha de novo, fica bem firme, mas você pode fazer isso mais de uma vez. Eu costumo fazer pelo menos umas 3 vezes para ficar bem forte e resistente mesmo. Você costurou todos os elásticos, você faz a mesma coisa na parte de cima, coloca os alfinetes para costurar da mesma maneira. Ó, já costurei aqui os dois lados, tanto o lado de fora quanto o de dentro. Também já fiz a outra manga, também já tá tudo costuradinho, ó. Depois a gente vai colocar. Mas primeiro a gente vai pegar esse lado aqui, ó, do ombro, vai pegar o elástico e costurar aqui nessa pontinha, pra gente segurar a blusa pra saber como é que ela vai ficar, pra depois colocar a manga. Bom, eu vesti aqui ainda com a blusinha por baixo. E aí você alinha a camiseta desse jeito, ó, não deixa ficar tão franzida, só um pouquinho naquele canto. E aí você mede aqui com o elástico, ó. No caso, eu quero que pare aqui no meio, nesse meio aqui. Então aí eu vou medir mais um dedo aqui, ó, de onde sobrou a camiseta, coloco mais um dedo, pego a caneta aqui e marco. E agora eu vou recortar. Pronto. E aí a gente já tem o primeiro pedaço aqui, ó, pra colocar na camiseta. A gente vai costurar esse lado. E é só pra gente ter uma base de como vai ficar. Aí, mas tanto segurado aqui, agora a gente vai poder colocar a manga também, já deixar esse lado pronto e focar aqui em cima. E não se esqueçam de marcar também aonde vocês querem que vai ficar, viu? Então, se é aqui, faz um risquinho aqui, ó, branco, que vai tampar depois. Não tá dando pra ver na câmera, mas tá marcadinho aqui. E aí você vai costurar em cima desse risquinho. Porque senão, às vezes, a gente tira a camiseta, esquece e aí perde a marcação também. Então, a gente costurei aqui, ó, os dois lados. Mas eu notei que, pra mim, aqui embaixo ainda tá largo. Eu vou ter que dar pence em todo esse pedaço aqui, ó, antes de colocar a manga. Então, vocês façam isso também, porque às vezes pode ficar largo em você também. Mede aqui, ó, vou ter que tirar todo esse pedacinho aqui e recosturar. Só pra ficar mais certinho. Se não te incomodar, você pode continuar com ela normal, seguir com a manga e etc. Esse aqui é o lado que a gente já tinha colocado. Ou então, se você se sentir desconfortável, que nem eu senti, achando que tá muito largo aqui, você pode tirar esse pedaço e costurar, que nem eu mostrei aquela hora pra você. Bom, eu dei a pence aqui do lado, foi bom até que escondeu isso aqui. Depois eu vou recortar essa partezinha aqui que ficou solta, mas enfim. A gente fez aqui. Pra recolocar a manga, tem que prestar atenção no seguinte. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem essa linha aqui, tá vendo? Vou colocar mais perto. Tem essa linha aqui. Essa linha aqui é a linha que fica aqui de baixo. Peraí. Tá vendo aqui? Ela fica aqui embaixo. Então, quando vocês vão colocar a manga de novo, vocês pegam o alfinete aqui, ó, e prendam junto. As duas linhas juntinhas aqui pra costurar, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, eu virei aqui de lado, tá vendo? Aí aqui tá a nossa manga. Pra ver qual é o pedaço certo, você vê onde tá mais largo aqui na manguinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, dá pra ver que aqui, ó, tá mais largo que o ali de baixo. Então, é esse lado aqui que vocês vão costurar de volta. Ou se vocês quiserem fazer uma marcação escrita por dentro da camiseta, qual é a parte lá, ó, junta aqui, ó, linha sobre linha. Passa o alfinete. Vou costurar esse tantinho aqui, ó, de cada lado. Aqui do centro da linha, vocês vão pegar aqui a régua.
e vai medir 3 centímetros, ou seja, vai costurar até aqui e aqui até aqui. Então, você vai costurar daqui pra cá e depois daqui pra cá pra juntar a manga. Mesma costura que a gente usou pra fechar a manga e também usei pra pence. Eu coloquei a manga aqui, ó, costurei e ela ficou da altura aqui da outra, tá vendo? Agora a questão é a seguinte, a gente vai colocar os elásticos pra levantar um pouquinho ela, tá vendo? E aí vocês têm a opção de fazer isso normalmente na camiseta ou então fazer uma gargantilha. Vocês se lembram daquele pedaço que a gente tirou da manga? Eu até vou alinhar ele. Eu vou fazer uma gargantilha separada, mas vocês podem colocar no look. Então aí vocês colocam junto com um dos elásticos e depois eu vou mostrar como é que coloca o botão. Porque se a gente colocar aqui direto pode ter uma dificuldade pra vestir depois, né? Então coloca no elástico assim. E assim, ó, aí o elástico vai puxar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? Ó. O elástico vai ficar dessa maneira. Mas pra mim é mais viável colocar separado. E aí vai ao gosto de vocês, o que vocês vão querer fazer. Então, a partir de agora, a gente vai passar o elástico da mesma maneira que a gente passou aqui e aqui na camiseta, conectando a manga pra ela dar uma subidinha dessa forma aqui, ó, pra não ficar tão caída. Aqui na camiseta ou na gargantilha, se você preferir. E aí é livre, se você vai querer mais largo assim, se você vai querer mais juntinho, se vai querer fazer alguns X desalinhado, porque ainda vai vir a corrente, e aí é opcional. Pra fazer a gargantilha, você vai medir no seu pescoço, tirar ali o que sobrar, deixar as duas pontinhas retas. E após isso, você vai pegar um botão, eu preferi um botão transparente, e costurar da mesma maneira que a gente fez no elástico, só que passando pelos furinhos do botão. Você dá um nozinho e tá tudo certo. Do outro lado, você vai fazer uma marcaçãozinha e dobrar pra cortar e fazer o buraco onde vai passar o botão. É bem simples e fácil de se fazer. Então, tá desse jeito aqui. Ficou bem parecido, dá pra lembrar bem o figurino do Kingdom. E aí você vai pegar a corrente que a gente já tirou e você vai fazer as marcações. No caso, só vou colocar de exemplo aqui pra vocês. Eu vou querer uma que passe desse jeito, de uma ponta a outra. Eu vou querer uma que venha de cá assim, pra fazer um X. E aí depois eu vou conferir. No momento é só essas que eu quero e depois mais duas aqui nesse braço e duas nesse. E aqui também... Pra tirar é bem fácil, você vai pegar um alicate, segurar de um lado, você vai ver onde tá a marcação e vai torcer ali perto, que é onde vai se encaixar a corrente. Se você tiver um pouco de dificuldade, usa 2 alicates para segurar os dois lados, que também fica bem mais fácil. É dessa forma que você vai separar as correntes. Depois você vai pegar o alicate de novo e apertar a pontinha para não ter risco dela se soltar quando for costurar na camiseta, ficar bem seguro. Depois disso eu já tinha segurado a agulha e colocado o nozinho pro lado de dentro, então eu voltei para encaixar a correntinha onde eu queria. Eu segurei a argolinha e o segredo é costurar em volta da argolinha para ela ficar presa à camiseta. Você vai entrar por dentro da argolinha e vai puxar do lado de fora várias vezes em volta dela até você achar que tá seguro o suficiente. Para finalizar, você vai usar aquele mesmo nó que eu ensinei com o elástico para ficar bem seguro. E ficou desse jeito o figurino pronto. Aqui eu já coloquei as correntes daquele jeito que eu ensinei, tanto nas mangas quanto aqui em cima, eu preferi deixar assim. E a camiseta ficou desse jeito, ficou bem parecida, principalmente com a gargantilha aqui. E eu coloquei uma calça preta, vou colocar assim perto pra vocês verem, junto com
um coturno pra ficar bem no estilo mesmo. Aí eu coloquei um brinco também bem parecido de corrente e um pouquinho da maquiagem. Eu tentei, né? Eu pensei em fazer aqui aquele desenho, mas não consigo fazer aquilo lá. E o penteado parecido com o do Tchan, aquelas trancinhas aqui assim. Ficou desse jeito o figurino. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi um look que ficou bem baratinho, como eu falei, já que a gente recriou a partir de uma roupa que já tinha. E esse foi o resultado. E eu vejo vocês no próximo vídeo com o próximo figurino.